galera, tudo bom? Eu sou a Malu e esse é mais um vídeo do curso de matemática aqui do PET. E na aula de hoje nós vamos ver sobre progressões geométricas. Bom, eu falei no último vídeo um pouco sobre a PG, a lógica por trás da PG, né? Então eu vou dar uma breve recapitulada aqui. Mas antes disso eu vou falar como que a gente acha a razão de uma PA, né? Sempre nós temos que escolher um termo e fazer ele dividido pelo seu interior. Então, aqui no exemplo, eu peguei o segundo termo, que é 4, e dividi pelo anterior dele, que é 2. E se nós formos fazendo isso com todos os outros termos, nós vamos perceber que eles vão tender ao mesmo valor. Nesse caso aqui é 2. Então, a gente acabou de descobrir que a razão dessa PG é 2. Então, para a gente obter os outros números, é só a gente pegar o termo que a gente quer achar. Aí a gente escolhemos um termo, por exemplo, eu quero achar o termo número 2. Então, eu vou pegar o primeiro termo, que é o anterior do termo que eu quero, e multiplicar ele pela razão. Então, eu vou pegar, no caso, o termo A1, que é o 2, e multiplicar pela razão que é 2. Então, eu vou obter 4. E eu faço isso com todos os outros termos que eu quiser. Então, por exemplo, se eu quisesse o terceiro termo, era só eu multiplicar 2 pelo segundo termo, que é 4. E aí eu obteria 8. E eu faço isso para todos os outros termos que eu quiser. E é basicamente isso. Se você tiver alguma dúvida a mais, olha o vídeo sobre sequências lógicas, que eu acho que vai te ajudar um pouco mais nesse assunto. Bom, a PG ela tem algumas condições de existência. E sempre, então, o A1 vai ter que ser diferente de 0 e Q também ser diferente de 0. A PG ela pode ser classificada de algumas formas, dependendo do valor de Q, que é a razão da PG, né? Então, quando Q for maior que 0, essa PG vai ser crescente. Então, um exemplo que eu trouxe aqui é quando Q é igual a 2 e o primeiro termo, A1, é igual a 2. Então, a gente está vendo que essa PG ela vai ser sempre crescente, né? O primeiro termo é 2, o segundo 4, o terceiro 8, 16 e assim por diante. Agora, já quando o Q está entre 0 e entre 1, essa PG ela vai ser decrescente. Então, aqui eu trouxe um outro exemplo, quando o Q é igual a 1 sobre 2 e a 1 é igual a 8. A gente consegue ver que o de 8 ele pegou a metade de 8, né? Então, de 8 foi para 4, de 4 foi para 2, de 2 foi para 1. Então, ele está decrescendo, logicamente. Então, é uma PG decrescente. Uma PG constante vai ser quando Q é igual a 1. Então, quando Q é igual a 1, você vai sempre multiplicar o primeiro termo. Por quê, certo? Porque a gente acabou de ver isso. Vocês se lembram que quando a gente quer achar um termo, a gente multiplica o anterior dele pela razão. Então, aqui, por exemplo, o primeiro termo ele é 7. Se eu multiplicar 7 por 1, quanto que isso vai dar? Vai dar 7. Então, essa PG ela vai ser sempre constante, porque esse valor não vai mudar. Na PG também, nós temos um tipo de PG chamado oscilante, que é quando o Q ele é menor que 0. E por que ele é oscilante? Bom, no exemplo aqui do lado, a gente pode perceber que ele está indo de um número positivo, um número negativo, depois um número positivo, um número negativo. Então, ele está oscilando entre o negativo e o positivo. Nesse exemplo, eu peguei como Q igual a 2 e A1 igual a 1. Então, aqui a gente pegou o primeiro termo e multiplicou por menos 2. Então, 1 multiplicado por menos 2 é menos 2. Aí, agora, para pegar o próximo termo, nós pegamos o menos 2 e multiplicamos por menos 2. Então, se você multiplicar menos com menos, ele vai dar mais, certo? Então, o próximo termo ele vai ser 4. E assim por diante. Então, por isso que ela é oscilante, porque ela está oscilando de um número negativo para um número positivo, um número negativo para um número positivo. Bom, agora a gente vai entender um pouco da fórmula da PG, né? Vocês vão perceber que é muito parecido com a PA, se vocês acompanharam os outros vídeos. Mas, enfim, aqui eu peguei 5 termos, A1, A2, A3 e A4. Bom, a gente já sabe que para descobrir um termo, nós temos que somar, que multiplicar a razão pelo termo anterior.
Então, aqui, por exemplo, eu quero achar A2. Então, eu vou pegar o termo A1, que é o anterior a ele, e multiplicar por quê? Que é a razão. Então, se eu for fazendo isso para todos os outros termos, pegando o anterior e multiplicando pela razão, eu vou obter o seguinte. Então, por exemplo, aqui, se eu quiser A4, o que eu faço? Eu pego o A3 e multiplico por quê? Se eu quiser o A5, eu faço a mesma coisa. Eu pego o A4 e multiplico por quê? Só que agora, e se eu quiser o A4 a partir do A5? Bom, é só fazer o processo reverso, né? O processo inverso. Porque se para eu obter um número à frente eu multipliquei, para obter um número atrás eu divido. Então, se eu quiser o A4 a partir do A5, é só eu dividir ele por quê? E os outros termos vão ser a mesma coisa. Se eu quiser o A3 a partir do A4, é só eu dividir por quê? E os outros números também. Bom, mas agora vamos escrever o que a gente acabou de fazer. Então, primeiro, vamos escrever o A2. Então, A2 ele é igual a 1 vezes Q. Ok, tudo bem. Agora vamos escrever o A3. A3 é igual ao A2, que é o seu termo anterior, multiplicado pela razão, certo? Mas eu não acabei de falar para vocês que o A2 ele é igual ao A1 vezes Q? Então, vamos substituir isso nessa fórmula. A gente vai ter que A1 é igual a Q vezes Q. E Q vezes Q é igual a Q elevado a 2, certo? Então, no final, a gente vai descobrir que A3 é igual a 1 vezes Q ao quadrado. E aqui, a gente pode perceber que o número que ele está elevado é um número a menos do que o valor do termo que a gente queria. Bom, então agora vamos escrever o A4. A gente sabe que o A4 ele é o anterior dele vezes Q. Então, ele vai ser A3 vezes Q. Só que a gente acabou de escrever que A3 ele é igual a 1 elevado vezes Q ao quadrado. Então, vamos substituir isso na fórmula de novo. Então, a gente vai acabar tendo que A4 é igual a 1 vezes Q ao cubo. Então, a gente pode perceber aqui esse padrão de que o número elevado, o número que Q está elevado é sempre um número a menos do que o termo que você está querendo achar. Então, com isso, a gente vai descobrir a fórmula da PA, que é sempre AN, que é o termo que você quer achar, igual ao primeiro termo, que é A1, mais Q, que é a razão, elevada a N, que é o número de termos que você quer achar, menos 1. Tudo bem? Então, vamos fazer um exercício agora para vocês entenderem melhor como funciona a fórmula da PG. Bom, esse exercício aqui, ele está querendo o quarto termo da sequência geométrica 3 sobre 2, 1 e 2 sobre 3. Então, primeiro de tudo, vamos pegar e descobrir qual que é a razão dessa sequência. Então, para a gente descobrir a sequência, a gente sempre pega um número e divide ele pelo seu anterior. Então, aqui eu escolhi o número 1 e dividi ele pelo anterior, que é 3 sobre 2. Então, a conta fica Q igual a 1 sobre 3 sobre 2. Aí, aqui, para a gente resolver isso, a gente pode pegar esse denominador e multiplicar o inverso dele. Então, vai ficar Q igual a 1 vezes 2 sobre 3. Tudo bem? Então, e agora resolvendo isso, o 2 sobre 3 vezes 1 é 2 sobre 3, então o nosso Q é 2 sobre 3. Então, agora vamos separar as informações que a gente tem. A gente sabe que o primeiro termo é 3 sobre 2 e que Q é 2 sobre 3. Pô, então agora é só a gente aplicar esses valores na fórmula da PG. Bom, então agora a gente vai ter que A4 é igual a 3 sobre 2, que é o primeiro termo, vezes a razão, que é 2 sobre 3, elevado a 4 menos 1. 4 menos 1 a gente sabe que é 3, então agora vamos resolver essa potenciação. Como que faz isso? Você pode pegar e fazer 2 elevado a 3, aí você vai ter o resultado, e depois fazer 3 elevado a 3, que aí você também tem o resultado. Então, no caso, 2 elevado a 3 é igual a 8 e 3 elevado a 3 é 27. Então, você só substitui agora esses valores. Então, nós vamos ter agora que o A4 é igual a 3 sobre 2 vezes 8 sobre 27. Agora, fazendo essa conta, nós vamos ter que que A4 é igual a 24 sobre 54. Então, nós temos que A4 é igual a 4 sobre 9.
Mas essa forma de fazer, ela é bem demorada, porque se você prestou atenção no que eu falei no vídeo até agora, lembra que eu disse para vocês que para você obter um termo, é só você fazer o anterior dele multiplicado pela razão? Ele que é o quarto termo, a gente tem os três primeiros. Então, eu poderia só ter pegado o terceiro termo e multiplicado pela razão. Que é exatamente isso que eu vou fazer agora. Então, eu peguei o A3, que a gente sabe que é 2 sobre 3, e multipliquei pela razão. Então, A4. 2 sobre 3 vezes 2 sobre 3. Então, nós obtemos o mesmo resultado que A4 é igual a 4 sobre 9. Bom, então agora vamos entender um pouco da fórmula expandida da PG. Se, por exemplo, nós tivéssemos o A2 e quiséssemos achar a partir dele o A4, como que a gente ia fazer isso? Bom, a gente só precisaria multiplicar o A2 por Q elevado a 2, igual a gente consegue ver aqui no desenho. E se agora, por exemplo, eu quisesse o A5 a partir do A2? Bom, era só a gente multiplicar por Q elevado a 3. A gente consegue ver aqui no desenho exatamente isso. Então, a gente está conseguindo perceber aqui que o número que a gente tem que levar a 2 é igual à diferença entre os termos escolhidos. Então, aqui, por exemplo, eu queria o termo 4 e eu tinha o termo 2. Então, eu fiz 4 menos 2 e era esse o número de vezes que eu teria que multiplicar, que fazer o Q elevado a, entendeu? Então, eu teria que multiplicar ele a Q elevado a 2. Aqui no A2 para o A5. Então, 5 menos 2, 3. Então, eu teria que multiplicar ele por Q elevado a 3. Então, daí a gente consegue tirar a fórmula da PG, que é a n igual a 1 mais n, mais q, perdão, mais q elevado a n menos p. Esse p é exatamente aquele número que a gente tem, entendeu? Que é um número dado, por exemplo, no exercício. A PG ela tem algumas propriedades que podem ser úteis na resolução de problemas. A primeira delas é que o termo central b de uma PG é dada pela fórmula b ao quadrado igual a vezes c. Então, o que isso quer dizer? Se nós tivermos três termos consecutivos a, b e c, o termo do meio, que é o b, ele vai ser igual a b ao quadrado igual a 2 vezes c. Outra propriedade da PG é que em uma PG finita, o produto de dois termos equidistantes dos extremos é igual ao produto dos extremos. Então, o que isso está dizendo? Por exemplo, se nós pegarmos o extremo inicial aqui, que é 2, e pegarmos o extremo final, que é 64, e multiplicarmos ele vai dar um valor que é 128. Tudo bem, mas agora, se nós pegarmos dois outros termos aqui, vamos pegar o 4 e o 32. O 4, ele está exatamente uma casa do início, uma razão do início, né? E o 32, ele está exatamente a uma razão do final. Então, eles estão equidistantes aos extremos, cada um deles, certo? Então, sempre que a gente pegar os termos que estão equidistantes aos extremos e multiplicarmos ele vai dar um resultado igual à multiplicação desses extremos, ao produto dos extremos. Então, por exemplo, se eu pegar esses termos equidistantes 4 e 32 e fizer o produto deles, vai dar 128, que é exatamente igual à soma dos extremos. E assim vale para todos os outros termos equidistantes, como a gente pode ver aqui, que o produto de 8 e 16 também é 128. Bom, então agora a gente vai entrar em um assunto um pouco diferente, que é a soma de uma PG. Existem dois tipos de soma de PG, que é a soma de uma PG finita e de uma PG infinita. Então, primeiro nós vamos falar da soma de uma PG finita. Eu não vou fazer nenhuma demonstração de como que chega na fórmula, porque eu acho que ela não é tão útil quanto a demonstração, sei lá, da PG, da PA. Então, eu aconselho vocês a tentar decorar essa fórmula, porque ela vai ser bem útil mesmo. Então, a gente vai ter que a soma de uma PG finita, então, Sn, é igual ao primeiro termo, A1, vezes a razão elevado ao número de termos, menos 1, e tudo isso sobre a razão menos 1. Ok? Então, vamos fazer um exercício
para a gente fixar essa fórmula. Bom, então aqui eu peguei um exercício da VUNESP para a gente treinar esse conceito que a gente acabou de ver. O exercício ele é assim. No início de janeiro de 2004, Fábio montou uma página na internet sobre questões de vestibulares. No ano de 2004, houve 756 visitas à página. Supondo que o número de visitas à página durante o ano dobrou a cada bimestre, o número de visitas à página de Fábio no primeiro bimestre de 2004 foi. Bom, então o que a pergunta quer? Ela quer o número de visitas que essa página teve no primeiro bimestre de 2004. Ele te deu o número total de visitas no ano de 2004, certo? Então, bom, primeiro, quantos bimestres tem um ano? Um ano tem 6 bimestres. Tudo bem? Então, já temos essa informação aí para começar o exercício. O total de visitas de 2004 a gente sabe que é 756. Bom, então, se o ano tem 6 bimestres, e esse é o total de todas as visitas no ano, então esse é o S6, certo? É a soma desses 6 períodos que a gente tem aqui no exercício. Outra informação que a gente tem é que a razão é igual a 2, porque ele está falando que a cada bimestre o número de visualizações duplica. Então agora a gente quer saber o A1. Então, pelos dados que a gente conseguiu extrair do exercício, a gente pode usar a fórmula da soma de PGs finitas. Então, vamos escrever essa fórmula para vocês decorarem aí. Sn é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. Tudo bem? Então, agora a gente vai substituir esses valores. Então, S6, que a gente sabe qual é o valor, mas já vou falar sobre isso. A1, então, S6 é igual a 1 vezes 2 elevado a 6 menos 1 sobre 2 menos 1. Então, vamos resolver esse 2 sobre 6. Na hora da prova, você pode fazer, tipo, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, e aí você consegue descobrir o valor de 2 elevado a 6. Se você tiver decorado isso, é muito bom, mas se você não tiver, você pode fazer ali multiplicando por 2 até você fazer 6, entendeu? Então, aqui vamos para a próxima parte. Então, S6 a gente sabe que é 756. Então, 756 é igual a 1 vezes 64, que é igual a 2 elevado a sexta, menos 1 sobre 1. Bom, então, a gente vai ter que 756 é igual a 1 vezes 63 sobre 1. Esse 1, a gente teria que passar ele multiplicando para o outro lado, só que é 1, então 1 vezes 756 é 756. Então, a gente vai ter que 756 é igual a 1 vezes 63. Bom, agora passando o 63 dividindo para o outro lado, a gente vai isolar o A1 e vamos ter que A1 é igual a 756 sobre 63. E daí a gente consegue descobrir que o A1 ele é 12, que é exatamente a alternativa C, a alternativa E dessa questão. Então, vocês viram aí como que a gente pode, um dos jeitos que a gente pode utilizar essa fórmula. Bom, então agora a gente já pode partir para o outro tipo de soma de PG, que é a soma de PG de uma PG infinita. Bom, então aqui eu vou dar a ideia do que essa fórmula faz. Vamos supor que você é esse desenho aqui que está na tela. Aí você vai lá, você levantou, beleza, e aí você quis fazer um jogo, sei lá por que você quis fazer esse jogo, mas você quis. Aí você vai, toda vez que você for andar, você vai andar primeiro uma medida. Aí depois que você andar essa medida, você vai andar a metade dela. E você sempre vai fazendo isso, você vai andando metade do que você andou anteriormente. Então, a nossa personagem aqui vai andar 1 metro. Pois ela andou 1 metro. Agora, ela vai andar metade de 1 metro. Então, ela andou 1 sobre 2. E ela vai seguindo assim até o final. Só que, vocês concordam comigo que vai chegar uma hora que essa pessoa ela vai estar quase parada. Porque não tem mais para onde ela ir. Ela vai andar, tipo, micro
uns centímetrozinhos. Ela, tipo, ela vai tender a zero, entendeu? Ela vai estar praticamente parada. E é exatamente isso que eu tô falando aqui no slide. Então, em um certo momento, a pessoa vai andar tão pouco que é quase como se ela tivesse parada. E aí, o que isso quer dizer, né? Porque aqui embaixo vocês estão vendo que primeiro ela andou 1, depois ela andou 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 8. E vocês estão vendo que esse denominador, o númerozinho aqui de baixo, ele está sempre crescendo. Só que uma hora ele vai crescer tanto, tanto, tanto que ele vai tender ao infinito. E quando você tem um número sobre infinito, esse número ele vai ser tão pequeno que ele vai tender a zero. Bom, e então, como esse valor ele vai estar tendendo a zero, se você for fazer a soma dessa PA, vai ter certo, ele vai tender a um número. Mesmo que você continue andando, esse restinho que vai ser igual a zero, ele não vai ser muito importante para a conta. Então, mesmo que você esteja fazendo a soma de uma PG infinita, você vai ter um número que essa PG vai estar tendendo. Tudo bem? Bom, a gente pode tentar descobrir a fórmula da soma de uma PG infinita a partir da fórmula da soma de uma PG finita. Aqui eu já substituí, mas aqui seria Sn igual a 1 elevado vezes Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. Só que eu já substituí o n por infinito, porque a nossa PG ela é infinita, certo? Mas então, agora, um número elevado a infinito, ele sempre tende a zero. Então, aqui a gente vai ter agora aqui a soma do infinito, dessa PG infinita, ela vai ser igual a 1 vezes menos 1 sobre Q menos 1. Então, resolvendo isso, a gente vai ter que essa soma ela vai ser igual a menos 1 sobre Q menos 1. Só que aí agora, tipo, é meio ruim você trabalhar com esse menos 1, com esse menos a 1. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode multiplicar essa parte da conta por 1. E como que a gente faz isso? A gente pode simplesmente multiplicar ele por menos 1 sobre menos 1, porque menos 1 sobre menos 1 é 1, certo? Então, é como se você não estivesse mexendo na fórmula. E aí, agora multiplicando, fazendo essa conta, a gente vai ter que a fórmula da soma infinita é igual a 1 sobre 1 menos Q. Bom, agora eu peguei um exercício aqui para a gente terminar essa aula de hoje, e ele é um exercício da FEI. E esse tipo de exercício ele cai bastante quando se trata de soma de PG infinita. Então, o exercício ele é assim: determine x na igualdade escrita abaixo. E a igualdade é assim: x mais x sobre 2 mais x sobre 4 mais, aí ele continua infinitamente. Então, esses termos são iguais a 20. Então, a gente consegue tirar daqui que A1 é igual a x. A gente sabe que a soma ela está tendendo a 20, porque ele mostrou aqui, né, que essa conta, que continua infinitamente, vai ser igual a 20. E agora a gente precisa achar a razão, né? Para a gente conseguir fazer, para a gente conseguir achar o x. Então, vamos achar o x. Como que a gente vai fazer isso? Vocês espero que se lembrem que é o número que você quer sobre um número que você quer não, um número qualquer sobre o anterior dele. Então aqui eu peguei que Q vai ser igual ao termo A2 sobre o A1. Então, a gente vai ter que Q é igual a x sobre 2 sobre x. Então, a gente pode fazer esse x aqui de baixo, multiplicar ele pelo inverso. Então, a gente vai ter que Q é igual a x sobre 2 vezes 1 sobre x. Então, a gente pode cortar esses x, e aí a gente vai ter que a nossa razão, Q, é igual a 1 sobre 2. Tudo bem? Agora, a gente pode aplicar esses valores na fórmula da soma infinita. Bom, agora que a gente já tem todos os valores, a gente pode simplesmente jogar na fórmula da soma. Então, a fórmula da soma é S igual a 1 sobre 1 menos Q. Então, substituindo os valores, a gente vai ter que 20 é igual a x sobre 1 menos 1 sobre 2.
Esse 1 menos 1 sobre 2, você pode fazer o MMC, mas tem um jeito que pode ser um pouco mais rápido, que você vai fazer um círculozinho, por assim dizer, né? Então, você vai pegar o 2, que está aqui embaixo, e você vai multiplicar ele pelo número que está sozinho. Então, você vai fazer 2 multiplicado por 1, e aí esse valor que você vai achar, que 2 multiplicado por 1 é 2, então você vai fazer esse 2 menos o outro valor aqui de cima. Então, você vai fazer 2 menos 1, tudo bem? E aí você vai achar que esse valor é 1 sobre 2. Então, a gente vai ter agora que 20 é igual a x sobre 1 sobre 2, tudo bem? Então, agora, vamos passar o 1 sobre 2 multiplicando, né? Vamos inverter essa fração. Então, a gente vai ficar que 20 é igual a x vezes 2 sobre 1. Então, isolando x, a gente vai ter que x é igual a 20 sobre 2. Então, x é igual a 10. E essa é a resposta da nossa questão. Então, espero que vocês tenham entendido essa aula, tenham curtido. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem aí nos comentários que a gente vai estar olhando. Esse vídeo também vai ter aqui na descrição uma lista de exercício para vocês treinarem esses conhecimentos que a gente viu hoje. Então é isso, gente. Toda a melhor sorte desse mundo para vocês nas provas, que vocês arrasem. Tudo de bom, bons estudos. E é isso, gente.